Fala, meus queridos, bem-vindos de volta. Hoje nós vamos falar sobre o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que é uma das principais matérias de trabalho do ICMBio. Antes de partir para o conteúdo, só um lembrete: quem quiser apoiar o canal pode fazer isso através de doações via LivePix, escaneando o QR Code com a câmera do celular, ou considerar se tornar membro a partir de R$ 4,99. Lembrando que as doações via LivePix são a partir de R$ 1. Dito isso, vamos para o conteúdo. Gente, primeira coisa, vamos aqui conceituar o que é uma unidade de conservação. Antes de ler o conceito propriamente dito, o que é que você pensa como unidade de conservação? A gente está falando o quê? Conservação, a gente está falando de proteção do meio ambiente, lembra do que a gente viu nas aulas anteriores, com vistas à sustentabilidade. Então, a unidade de conservação vai ser algo que não vai excluir o ser humano do seu âmbito, pelo menos não majoritariamente, né? E o que é que ela vai definir? Ela vai definir um espaço territorial onde vão haver regramentos de uso do solo específicos. Então, o seu conceito na legislação é espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo as águas jurisdicionais com características naturais relevantes, ou seja, você geralmente não vai criar uma unidade de conservação em uma área antropizada, você vai criar uma unidade de conservação no meio de uma avenida, num ambiente urbano, no centro comercial de São Paulo. Não, você vai buscar características naturais relevantes, né, que precisam ser protegidas. E agora eu deixo casca alta e negrito. Legalmente instituída pelo poder público. Existe um ato de criação, ou seja, vai ser criado através de decreto ou lei, mas um instrumento legal vai ser responsável pela criação desse espaço territorial, pela definição dos seus limites, com o objetivo de conservação e limites definidos. Então, não existe, vou criar uma unidade de conservação, o Pampa. Não, isso aí é um bioma. Você não pode criar uma unidade de conservação, o Pampa. Você tem que definir claramente quais são os limites. Por quê? Porque quando você estabelece os limites da unidade de conservação, você tem que estabelecê-los de forma clara para que as pessoas possam, sabendo que se trata de uma unidade de conservação, adequar a sua conduta a regras que estão estabelecidas dentro do plano de manejo e do SNUC, do próprio SNUC, tá? Então, os limites eles já têm que vir definidos no ato de criação. Sob regime especial de administração ao qual se aplicam garantias adequadas à proteção. Antes de partir aqui direto para o âmbito do regramento do SNUC, eu trouxe um panorama geral das unidades de conservação para vocês, tá bom? Vamos lá, um panorama geral. Hoje o Brasil tem 2.945 unidades de conservação, com cerca de 2,58 milhões de quilômetros quadrados protegidos. Isso aqui, gente, não exclui as sobreposições, ou seja, não quer dizer que ele protege exatamente esse valor. Por quê? Porque há casos em que existe sobreposição entre unidades, então você tem uma redundância de área protegida, mas a área somada dessas unidades totaliza 2,58 milhões. Essas unidades de conservação protegem 19,07% da área continental do país e protege cerca de 26,5% da área marinha do país. Com relação ao regime de proteção que é estabelecido pela legislação, você tem 31,48% que são unidades de proteção integral. A gente vai explicar isso mais detalhadamente. 2018, 68,52%, que são de uso sustentável. Mas antes de chegar na definição, vamos tentar elaborar aqui por nós mesmos o que é que isso aí significaria. Proteção integral. O que é que você imagina por proteção integral? Uma proteção completa. Um regime voltado mais à proteção. Já que o uso sustentável, o que é que você imagina? Unidades onde o uso pode ser realizado dentro de critérios de sustentabilidade. Então, você vê que existem mais unidades de conservação de uso sustentável do que de proteção integral. Quanto à esfera administrativa, nós temos 1.088 federais, 1.230 estaduais e 627 municipais. Nós temos uma menor participação por parte do município. Vamos lembrar que o município é um ente federativo que tem menos recurso também para trabalhar. Então, é de se esperar que eles tenham uma menor disposição para o estabelecimento desse tipo de área, porque não é barato gerir uma unidade de conservação. Vamos atentar para isso. Com relação ao conselho gestor, que é um dos principais elementos da gestão da unidade de conservação.
40% das unidades têm conselho de gestores, quase 60% não tem. Isso significa que quase 60% das unidades até hoje não conseguiram se adequar ao que está estabelecido no SNUC. O conselho gestor é o espaço de participação popular onde as pessoas vão poder estar representadas na gestão da unidade de conservação. Então você percebe que existe uma dificuldade em fazer isso funcionar de forma adequada. Quanto ao plano de manejo, está mais ou menos meio a meio, né? 54% tem, 45,43% não tem. Então, outro instrumento aqui fundamental para a gestão é o plano de manejo, que é o que vai definir as normas, as regras de uso, as regras de exploração das unidades de conservação, as regras de proteção. Então, você percebe que existe uma deficiência muito grande. Só que esse documento aqui, ele é caro para ser elaborado. Então, você percebe também que isso é muitas vezes o reflexo de falta de recurso aplicado na área. E novamente vamos aqui para alguns conceitos relativos ao tema, né? Eu até pensei que tinha passado isso para vocês antes. Conservação da natureza. O manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural para que possa produzir o maior benefício em bases sustentáveis às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral. Então, o que é que a gente vê aqui? Uma função utilitarista realmente do meio ambiente, né? Onde o meio ambiente ele vai servir como fundamento para o desenvolvimento humano. Então, a conservação, gente, quando você fala de conservação, você não está falando da proteção do meio ambiente com a exclusão do ser humano da equação, não. Você está falando da proteção do meio ambiente e o ser humano usando o meio ambiente ali, entendeu? E todo mundo andando junto. Preservação, aí aqui a gente está falando já de algo mais restritivo. Conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, hábitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos, prevenindo a simplificação dos sistemas naturais. Então, aqui a gente tem como um foco a proteção a longo prazo das espécies, hábitats e ecossistemas. Aqui a gente tem como um foco a utilização sustentável, a restauração e a recuperação para produzir maior benefício às atuais gerações e futuras gerações. Então, você vê que o foco é diferente. O foco é diferente. E os conceitos que eu falei antes, né? Proteção integral, manutenção dos ecossistemas livres de alteração causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto. O que seria um uso indireto, gente? Pesquisa científica é um uso indireto. Visitação turística, o ecoturismo, é um uso indireto dos seus atributos naturais. Uso sustentável, exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Desenvolvimento sustentável. Então, aqui a gente está prevendo o quê? O uso direto, inclusive, dos recursos, só que em bases sustentáveis de utilização. E quais são os objetivos desse sistema? Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais. Ou seja, a ideia é manter, é conservar a diversidade biológica e os recursos genéticos. Então, toda aquela questão de prevenir a extinção de espécies, porque inclusive pode comprometer serviços ecossistêmicos, é um dos objetivos do SNUP. Proteger as espécies ameaçadas de extinção, como eu acabei de falar, no âmbito regional e nacional. Então, você cria esses mecanismos, você cria as unidades de conservação como territórios para que eles sirvam, falando de forma bem grosseira, de reservatório biológico, certo? O pau tá quebrando lá do lado de fora, é tiro, é bala, é caça, mas aqui dentro não. Aqui dentro é um espaço territorial que a gente está regulando aqui o uso para que não se acabe. Contribuir para a preservação e restauração da diversidade de ecossistemas naturais. Então, você tem a questão não apenas de preservar, gente, sempre bato nessa tecla, mas de recuperar aquilo que já foi comprometido, que já foi perdido. Vamos manter isso como foco. As políticas ambientais, elas visam proteger o que ainda precisa ser protegido e recuperar aquilo que você precisa para alcançar novamente um patamar mínimo de qualidade ambiental. Tem ambientes que já estão comprometidos, que precisam passar por um processo de recuperação. Promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais. Isso vai estar em todas as legislações, gente. A gente sempre vai ter a conciliação entre desenvolvimento e meio ambiente.
promover a utilização dos princípios e práticas de conservação da natureza no processo de desenvolvimento. Então, quando você vai ter, vamos dizer assim, processo de expansão urbana de uma cidade, você vai ter o planejamento de ocupação territorial, um zoneamento econômico e ecológico, você vai tentar, né, promover princípios e práticas de conservação nesses processos. Então, posso falar do plano de manejo de uma cidade que eu conheço, de Ceabra. O próprio plano de manejo, não, desculpa, plano diretor. O próprio plano diretor da cidade já previa a criação de uma unidade de conservação, uma revise, aí foi criado e tal. Então, a utilização dos princípios e práticas de conservação deve ser utilizadas, né? O poder público deve promover, é o objetivo do SNUC, promover esses princípios aqui e práticas dentro do processo de desenvolvimento. A gente vai ver isso aqui, gente, principalmente em unidades de uso sustentável, que ela vai promover regramentos de uso e ocupação do solo de forma a conciliar o desenvolvimento com a proteção ambiental. Proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica. Aí a gente vai ter aqui o quê? Por exemplo, Cataratas do Iguaçu. É uma paisagem natural de notável beleza cênica. O Pantanal, determinadas praias, que são inclusive sítios de desova de tartaruga. Então, além de proteger os animais, proteger a flora, as unidades de conservação também visam proteger esses espaços naturais que são relevantes para o ser humano, até para a qualidade de vida do ser humano. Proteger as características relevantes de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural. Então, os bens histórico-culturais também podem motivar a criação de uma unidade de conservação. Não é exclusivamente a parte biológica, mas geralmente você vai conciliar as coisas dentro do processo de criação. Proteger e recuperar recursos hídricos e edafas. Então, a questão de proteção de nascentes, a questão de proteção de áreas de recarga, com a proteção de sua vegetação, vão ser também objetivo do SNUC. Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados. Então, novamente, para além do que você já tem que proteger, você vai ter que recuperar aquilo que precisa ser recuperado. Então, não é porque uma área está parcialmente degradada, ela não pode integrar uma unidade de conservação. Proporcionar meios e incentivos para atividade de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental. A gente vai ver que muitas unidades de conservação vão ter, inclusive, como único uso possível a própria pesquisa científica ou visitação com fins educacionais. Então, o desenvolvimento de conhecimento, o desenvolvimento de tecnologia sempre vai estar aí andando junto com a área ambiental, as normas, as leis. Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica. E aí a gente vai inclusive para bioeconomia, a gente vai para os conhecimentos tradicionais, a etnobotânica, né? A valorização da diversidade junto com o aspecto social, o aspecto cultural e o aspecto econômico. Acabei riscando aqui, foi sem querer, não foi para tirar não, tá? Favorecer condições de promover a educação e interpretação ambiental e recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. Se você tem uma sociedade que não tem contato com o ambiente, dificilmente você vai ter empatia por parte dessa sociedade quanto à necessidade de sua proteção. Então, a questão que você tem aqui é promover a educação e interpretação ambiental e a recreação em contato com a natureza. É você propiciar que as pessoas possam visitar esses ambientes naturais em bases sustentáveis para que elas desenvolvam essa sensibilidade. Proteger os recursos naturais necessários à subsistência de populações tradicionais. Aqui a gente vai falar principalmente de populações que dependem de práticas extrativistas, respeitando e valorizando o seu conhecimento, e aí a gente vai para as etnos, né, etnobotânica e etno, etc., e sua cultura e promovendo-a social e economicamente. Gente, o pessoal das etnos não leva a mal não, é porque existem várias etnos na ciência, vocês sabem disso, né? E quais as diretrizes que vão reger o SNUC para que ele alcance esses objetivos, né? Assegurar que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas amostras significativas e ecologicamente viáveis das diferentes populações, hábitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais,
salvaguardando o patrimônio biológico existente. Ou seja, não adianta simplesmente você criar uma unidade de conservação para computar números, não adianta você criar uma unidade de conservação para dizer que você tem uma reserva de carbono. Você precisa criar uma unidade de conservação que sejam significativas. Então, toda a criação de unidade de conservação deveria ser precedida, hoje ela deve ser precedida legalmente, de estudos prévios que avaliem, né, o que é que você tem ali e como é a melhor forma de se proteger. Antes do Snook, você criava na canetada. Você tem histórico de unidade de conservação que foram criadas com nomenclaturas aleatórias, estapafúrdias, tipo assim, no estado de Sergipe mesmo tinha uma unidade de conservação que eu nem sei se ela ainda existe, não sei se ela não foi desafetada, que era área de relevante beleza cênica e não sei o que lá. Não existia e não existia nada, assim, era só criou, pronto, foi criado. Você tinha uma área que era protegida, tinha lá X hectares, que era uma unidade de conservação, acho que datava da década de 80. É eficiente, é eficaz? Às vezes não, porque às vezes você pode dar sorte e jogar em cima de um lugar que é relevante, mas às vezes você pode jogar em cima de um deserto verde, né, um lugar que tem área verde, que tem cobertura vegetal, mas que não tem significado nenhum do ponto de vista ecológico. Então você precisa, né, garantir que você tenha uma eficiência no sentido de quê? De ter amostras significativas e ecologicamente viáveis, e aí a gente vai falar também, quando a gente fala de fauna, por exemplo, você pode ter uma população animal ali numa unidade de conservação que já é inviável para a sua própria preservação da natureza. E aí você vai fazer o quê? Ah, não, proteger aqui 2 macacos. Sim, e os 2 são machos. Pronto, eu estou protegendo a espécie. Não, não vai rolar. Não vai proteger. Ah, não, é um casal. Não vai rolar. Não vai rolar. Você só tem 2, é inviável do ponto de vista ecológico. Acabou ali. A não ser que você tenha populações ex situ que você possa repovoar esse fragmento, acabou ali para aquela população. Então, você criar uma unidade de conservação para proteger esse macaco nesse lugar não vai dar certo. Talvez em outro fragmento, talvez em outro remanescente, você tenha uma população viável, beleza. Dando continuidade, esse tema aqui rende, viu? Assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da Política Nacional de Unidade de Conservação. Então, você tem que ter a participação popular. Isso aqui vem assegurar a participação popular no processo decisório, no processo de planejamento. Assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação. Novamente, antigamente chegava e criava aqui na canetada, ó, criei um parque, ó, pá, criei uma APA, pronto. Hoje é obrigatória a consulta prévia. Você tem que fazer uma consulta pública, tem que ser dada publicidade a essa consulta para que as pessoas possam participar e elas têm que ser ouvidas dentro do processo de criação. Porque uma unidade de conservação vai afetar a vida dessas pessoas e você não pode verticalmente, baixo para cima, de cima para baixo, pelo menos, impor àquelas pessoas que vivem ali, às vezes há séculos, às vezes comunidades tradicionais, uma mudança de condição de vida, até no caso de um parque, por exemplo, a sua desapropriação e remoção do local, sem que você escute essas pessoas antes. Existem, inclusive, conflitos fundiários em unidades de conservação, porque foram criados em áreas de ocupação tradicional, comunidades tradicionais. Então, assim, você fica num impasse muito grande. Você vai remover essas pessoas que estão lá há mais de um século, que vivem daquela terra ali, que tem suas práticas, às vezes, religiosas, que estão atreladas àquele local. Tem o cemitério que abriga seus ancestrais ali, tem suas áreas de culto, você vai expulsar essas pessoas? É assim que você vai fazer conservação do meio ambiente? Né? Então, você tem que assegurar hoje a participação delas na criação, na implantação e na gestão. Isso aí vem através do Conselho Gestor, que, como vocês viram, muitas unidades, mais da metade das unidades de conservação não tem. Busquem o apoio e a cooperação de organizações não governamentais, as famosas ONGs, de organizações privadas e pessoas físicas para desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas de educação ambiental, atividade de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação. Então, não vai ser só o órgão gestor que vai ser responsável por fazer tudo sozinho. A unidade de conservação, ela exige uma participação, e aí não só uma participação popular, ela precisa de uma participação de todos os atores que estão inseridos no território, inclusive as instituições de pesquisa e mais ainda as instituições públicas de pesquisa que recebem recursos para desenvolver pesquisa. E quando a gente fala de pesquisa de ecologia e conservação, deve priorizar as unidades de conservação. Ah, mas aí vai deixar o resto do território? Não, mas vamos lá. O poder público, ele tem por obrigação gerar conhecimento sobre essas áreas para que você possa fazer uma boa gestão. A exemplo, técnicas de bandejo de espécies invasoras em unidade de conservação.
Tem cabimento o poder público contratar uma empresa de consultoria para fazer isso, sendo que a universidade já é financiada para desenvolver pesquisa? Se essa universidade, suponhamos, tiver um programa de conservação, de ecologia e conservação da natureza, não teria lógica. Acontece, mas não tem lógica. Assegurem nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação. Tem casos onde não vai ser possível. Quando? Você pega a estação ecológica, por exemplo, ela não permite visitação, ela não permite exploração dos recursos ali. Como é que você vai tornar ela economicamente sustentável? Não tem como. Por quê? Porque o objetivo dela é a preservação ambiental, ponto. Então, como ela precisa ser preservada de forma mais restritiva, a sua manutenção vai se reverter em serviços ecossistêmicos que vão beneficiar a sociedade, mas ela não vai gerar receita, não é esse o objetivo dela. O retorno para a população se dá através desses serviços ecossistêmicos. Já um parque não, ele tem possibilidade de visitação. Então, se o parque tem capacidade de se manter a partir de recurso próprio, o ideal é que eles assegurem, né, nos casos possíveis, a sua sustentabilidade econômica, mediante uma visitação, obviamente, sustentável. Permitam o uso das unidades de conservação para conservação in situ de populações das variantes genéticas selvagens dos animais e das plantas domesticados e recursos genéticos silvestres. Então, você tem plantas e animais que já foram domesticados, vamos dizer assim, o seu patrimônio genético já está alterado. Então, a proteção dessas populações dentro de unidade de conservação vai resguardar que as variáveis nativas, as variáveis que ocorrem em vida livre, continuem protegidas. Assegure que o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam feitos de forma integrada com a política de administração das terras e águas circundantes, considerando as condições e necessidades sociais e econômicas locais. Então, você precisa que as unidades de conservação estejam inseridos aqui, ó, dentro das políticas de gestão do território. E aí você vai ter plano de bacia hidrográfica, você vai ter, como eu sempre cito, áreas prioritárias para conservação, o plano diretor de desenvolvimento dos municípios. Tudo tem que estar em consonância, tudo tem que andar junto. Você não pode criar conflitos, porque quando você cria conflitos, você dificulta que se alcance o próprio objetivo da unidade, né? Considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais. É necessário que você observe a condição da comunidade quando ela está inserida ou quando ela está no entorno de uma unidade de conservação, de forma que você compatibilize a unidade de conservação com as necessidades dessas populações, especialmente nos casos de unidades de uso sustentável. Que, por exemplo, no caso de reservas extrativistas, por exemplo, você tem uma população lá em Sergipe, que são das mangabeiras, elas lutam há muito tempo pela criação de uma resex. Por quê? Porque essa reserva extrativista vai permitir a elas realizar a prática do extrativismo da mangaba, ao mesmo tempo que vai evitar que esse território se torne privado e elas sejam privadas do seu meio de vida. Beleza. Quando você vai criar essa resex, você precisa que essa resex considere as condições e necessidades dessa população. Então você vai ter que criar, você não poderia criar um parque lá, não deveria, pelo menos, né? Você não deveria criar uma estação ecológica, você não deveria criar uma reserva biológica, você precisa criar algo adequado ao contexto dessas populações. E outra, adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais. Então, não é só o criar a resex, também vai ser papel da unidade de conservação, estabelecer os termos, os critérios, acompanhar, capacitar essas comunidades para que elas façam o uso de forma adequada. Não simplesmente chegar lá e dizer assim, você não pode mais mexer nisso aqui que agora eu vou proteger, entendeu? Garantam às populações tradicionais cuja subsistência dependa dos recursos naturais, da utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de conservação, meios de subsistência alternativos ou ajuste e indenização pelos recursos perdidos. Aqui é quando você não consegue conciliar as práticas econômicas dessas comunidades com as unidades de conservação. Então, tem casos em que a própria lei vai estabelecer a desapropriação mediante indenização dos proprietários quando você cria uma unidade de conservação e existe um conflito de uso por parte dos proprietários com um conflito de objetivo por parte da unidade de conservação. Garantam a alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos. Então, aqui a gente tem a questão da eficiência dentro da gestão pública. Então, não é simplesmente pegar recursos e sair estourando aí de toda forma,
existe o princípio de que você tem que ter uma alocação adequada dos recursos. Isso aí é feito mediante planejamento. Os planos, os conselhos gestores de unidade de conservação geralmente têm participação, no mínimo em aspecto consultivo, quanto à destinação de recursos em unidades de conservação. Busquem conferir as unidades de conservação nos casos possíveis e respeitadas as conveniências da administração. A autonomia administrativa e financeira, então elas têm uma autonomia, mas respeitadas as conveniências da administração pública, tá? Então elas têm uma autonomia, mas é uma autonomia limitada. Elas não têm um recurso próprio, elas não existem como se fosse uma autarquia, um ente com recurso independente. Elas existem geralmente no âmbito de uma autarquia ou de uma secretaria. Dessa forma, como a gestão está inserida dentro de um órgão desse tipo, elas têm um grau de autonomia, mas a autonomia delas não é completa. E busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias, a gente vai chamar isso de mosaico de unidades de conservação, próximas ou contíguas, e aí a gente vai lembrar, você precisa ter conectividade entre os ambientes para que você tenha uma proteção efetiva das populações e dos hábitats, e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, quando elas não forem contíguas, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas. Falamos dos princípios e dos objetivos, a gente vai agora para as unidades propriamente ditas. Depois das unidades, eu vou fazer uma quebra de bloco, porque a gente vai estar com quase 1 hora de aula para fazer depois a parte de instrumentos, conselho gestor e outros temas, tá? Então, regimes de proteção. Quais são os regimes de proteção? Como eu falei mais cedo. Proteção integral e uso sustentável. Você tem 2 tipos de regime de proteção para as unidades de conservação. E quais são as categorias de unidades? Vamos começar falando de proteção integral. A estação ecológica, reserva biológica, parque nacional, monumento natural e refúgio de vida silvestre. Essas aqui são as de proteção integral. Então, seu principal objetivo é a proteção do meio ambiente, a proteção dos recursos naturais da biodiversidade. Não existe uma hierarquia entre elas, mas existem regimes mais e menos restritivos de proteção dentro desse conceito. Vamos começar falando da estação ecológica. O objetivo dela, preservação da natureza e realização de pesquisa. Ponto 1. Então, você vê aqui, a gente não está falando de visitação, a gente não está falando de uso de recursos, não. Ela é preservação da natureza e pesquisa científica. Posse e domínio público. Isso significa o quê? Que ela vai ser composta por terras públicas. Até que elas sejam desapropriadas, vai existir o domínio público. Após a desapropriação, passam a ser terras de fato públicas, propriedade pública. E é estabelecido no próprio SNUC, a desapropriação com a indenização dos proprietários que estão inseridos dentro de sua poligonal. É proibida a visitação, como eu falei agora há pouco, mas aí a gente tem uma exceção, exceto para finalidades educacionais, porque vamos lá, a educação ambiental está lá nas diretrizes do SNUC. Então, os fins educacionais atendem a esses objetivos da unidade de conservação, uma vez que a educação ambiental aqui, ela colabora com a preservação da natureza em sentido amplo. Aqui, inclusive, a estação ecológica, gente, do Raso da Catarina, tá? Realização de pesquisa científica depende de autorização prévia, ou seja, por mais que você queira fomentar a pesquisa, não é a pesquisa de qualquer jeito, você não pode chegar lá coletando bicho, coletando planta, desmatando área para ver tempo de recomposição. Não, ela é bem limitada com relação à pesquisa, é bem rigorosa com relação às limitações de uso. Antes que eu esqueça, a visitação, mesmo para finalidades educacionais, vai estar regulada no plano de manejo, então é uma visitação regrada, assim como a pesquisa científica é bem regrada. Alterações dos ecossistemas se limitam a medidas de restauração de áreas antropizadas, manejo para conservação e coleta científica. Então, você não pode fazer nenhum outro tipo de alteração nesses ambientes que não atenda a esses objetivos. Você vê que ela é bem restritiva. Ela estabelece normas bem rigorosas com relação à sua gestão, à gestão do seu território. Pesquisa científica que resulte em impactos ao ambiente deve se limitar, no máximo, 3% da extensão total da unidade em área máxima de 1.500 hectares. Então, se a sua pesquisa causa algum nível de impacto, você vai ter uma limitação já estabelecida. Então, mesmo que o conselho gestor ache que poderia ser mais, a própria lei já estabelece critérios bem rigorosos com relação à limitação de área onde podem ocorrer esse tipo de intervenção. Rebio, reserva biológica, que é a reserva biológica de Santa Isabel, situada lá em Sergipe, um litoral lindo, aqui as tartarugas botam ovo, é uma beleza.
Tem como objetivo a proteção integral da biota, parte biológica dos ecossistemas, e demais atributos naturais existentes. Então, todo o restante. Eles podiam dizer simplesmente dos ecossistemas, mas não, né? Vamos lá. Sem interferência humana direta ou modificações ambientais. Então, não é só uma questão que não pode coletar uma planta, não pode coletar um bicho, você não pode sequer alterar o ambiente. Excetuando-se as medidas de recuperação, que é para a melhoria do meio ambiente, de seus ecossistemas alterados e as ações de manejo necessárias para recuperar e preservar o equilíbrio natural, a diversidade biológica e os processos ecológicos naturais. Suponhamos, a gente viu isso lá em espécies invasoras, uma espécie invasora invade aqui essa unidade de conservação. Aí você pode ter ações de manejo para a erradicação dessa espécie, para que ela não prejudique os ecossistemas que estão aqui, né, em estado de equilíbrio. Se trata de unidade de posse e domínio público, exige a desapropriação, assim como a estação ecológica. O que eu falar em um tópico, gente, eu não vou desdobrar novamente no tópico seguinte. Proibida a visitação, exceto para finalidades educacionais, e a realização de pesquisa científica depende também de autorização prévia. Todos esses usos vão estar sempre estabelecidos no plano de manejo da unidade de conservação. Agora que eu percebi que eu deixei o QR Code, vocês apreciarem a paisagem, né? Deixei vocês verem aqui. Falei, na Estação Ecológica do Raso da Catarina, a Rebio de Santa Isabel, e vamos para a próxima. Parque Nacional, aqui é o Parque Nacional da Chapada Diamantina, tá? Tem como objetivo básico a preservação de ecossistemas naturais de grande relevância ecológica e beleza cênica, possibilitando a realização de pesquisas científicas e o desenvolvimento de atividades de educação ambiental e interpretação ambiental, de recreação em contato com a natureza e de turismo ecológico. Então, ele já começa a conciliar a proteção com a visitação, com a recreação, com o uso, não é o uso sustentável nos termos de regime de proteção, mas o uso sustentável a título de conciliar a existência da unidade de conservação com algum grau de atividade humana. Posse e domínio público vai exigir a desapropriação. Visitação pública é permitida mediante regulamento estabelecido no plano de manejo. Esse plano de manejo, gente, muitas vezes vai conter o zoneamento da unidade de conservação e vai estabelecer ali nele quais as áreas propícias para a visitação, quais são áreas propícias à preservação sem a intervenção humana, então ninguém pode entrar ali. Enfim, ele vai ter o estabelecimento desse regime de visitação também, horário, número de visitantes, para não ter um impacto. Ele deve trazer, o ideal é que ele traga pelo menos todas essas informações para subsidiar a gestão da unidade de conservação. Realização de pesquisa científica depende de autorização prévia e a denominação depende da esfera responsável. Parque Nacional para federais, Parque Estadual para estaduais, Parque Natural Municipal para unidades de conservação municipais. Monumento natural, aqui é o Monumento Natural da Grota de Angico, que fica localizado ali entre Poço Redondo e Canindé de São Francisco. Tem como objetivo básico preservar sítios naturais raros, singulares ou de beleza cênica. Ah, gente, isso aqui é em Sergipe, tá? Isso aqui é um patrimônio histórico, aqui foi onde Lampião teve o seu fim, né, na Grota do Angico, e aí é preservado como patrimônio histórico, e é uma área de caatinga preservada, e protege-se ali o ambiente. Admite propriedades privadas, então aqui começa a mudar. Você pode manter o seu imóvel rural sobre sua propriedade e domínio. A desapropriação ela só vai acontecer quando? Ah, eu quero instalar uma torre eólica aqui na minha fazenda, vou botar uma torre eólica aqui no meio de um refúgio de vida silvestre que quer proteger aves. Não dá, não dá, vai matar tudo, né? Então, aí você tem a incompatibilidade, você cria um conflito de objetivos, cabe ao poder público ir lá, ó, velho, você não vai instalar sua torre não, vou estar aqui seu dinheiro, pomo, paguei aqui pela sua terra, me dê sua terra, agora a terra é pronto. E aí resolve-se a situação. A visitação pública é autorizada também conforme o plano de manejo. E por último, o refúgio de vida silvestre, aqui é o refúgio de vida silvestre Mata do Jun, em Capela, que visa proteger o Caliceps conimbrae, que é o guigó da Mata Atlântica. Tem como objetivo proteger ambientes naturais onde se asseguram condições para a existência ou reprodução de espécies ou comunidades da flora local e da fauna residente ou migratória. Então, o principal objetivo dele é proteger a biodiversidade local. Admite propriedades privadas no mesmo termo do monumento natural. A visitação pública é autorizada conforme o plano de manejo, então vai ter estabelecido dentro das suas normas, né, dentro
das normas do plano de manejo, as áreas e o regime de visitação, e a pesquisa científica também permitida mediante autorização prévia. Vamos partir agora para as unidades de uso sustentável. Mas antes disso, vamos fazer uma revisão, tá? Bem rapidinho. Estação ecológica e rebio, não permite visitação. Não permite nada, nem visitação, só educação e pesquisa. Parque, permite visitação, educação e pesquisa. Permite outras coisas. Recreação, aquelas coisas ali que a gente falou, né? Interpretação, tal. Monumento natural e refúgio de vida silvestre. Permite visitação, pesquisa e, inclusive, propriedade privada. No monumento natural tinha gente que mantinha lá suas roças, pessoas que habitavam lá há muito tempo, mantinham suas roças, tudo em conformidade com o plano de manejo. Desapropriação apenas em caso de desconformidade com o plano de manejo, não, com os objetivos da unidade de conservação, certo? Uma revisão bem rapidinha aqui para a gente lembrar. Unidade de conservação de uso sustentável, nós temos a área de proteção ambiental, a famosa APA, área de relevante interesse ecológico, a ARE, floresta nacional, a FLONA, reserva extrativista, a RESEX, reserva de fauna, não me recordo como é que chama aqui a abreviação, reserva de desenvolvimento sustentável, RDS, e reserva particular do patrimônio natural, RPPN. Todas as unidades de conservação aqui que a gente falou, integrais e uso sustentável, são públicas, mesmo quando tem propriedade privada. A RPPN é a única unidade de conservação de natureza privada. O proprietário da área vai ser responsável pela sua administração. A área de proteção ambiental é uma área, em geral, extensa, com um certo grau de ocupação humana, dotada de atributos abióticos, bióticos, estéticos ou culturais, pode ser cumulativo, especialmente importantes para a qualidade de vida e o bem-estar das populações humanas, e tem como objetivos básicos: proteger a diversidade biológica, e aqui vem o que eu acho principal, disciplinar o processo de ocupação e assegurar a sustentabilidade do uso dos recursos naturais. Qual é o principal papel da APA, gente? É estabelecer as regras de uso e ocupação do solo. Ela age meio que como um microzoneamento. Dentro do plano de manejo, normalmente deve vir, como eu falei, né? Não vou dizer que sempre tem, porque existem planos de manejo questionáveis. Mas, via de regra, ela vai trazer um zoneamento que vai estabelecer os critérios de uso de diferentes áreas dentro dessa unidade de conservação, dentro do seu território. Só para apresentar para vocês aqui, ó. Isso aqui é um tipo de zoneamento de uma unidade de conservação, tá? Que é da APA Marimbuziraquara, fica na Chapada Diamantina, na Bahia. Você tem uma zona chamada Zona de Proteção de Vida Silvestre. Aí aqui estabelece qual é a delimitação. Aí aqui embaixo coloca: ficam instituídos os seguintes parâmetros para uso das áreas situadas nas zonas de proteção da vida silvestre: preservação dos ecossistemas, em especial os ambientes naturais necessários, reconstituição. Então aqui são as finalidades, tá? Reconstituição e manutenção da diversidade genética, etc. Quando você vai aqui, ó, usos indicados: exclusivamente turismo ecológico através de trilhos para pedestres e canoas, visitação controlada através de ajojo e pesquisa científica. Obrigações dos proprietários e empreendedores, e aqui eles estabelecem uma série de obrigações para quem tem uma área lá dentro. Essas obrigações vão ter que se limitar aos limites constitucionais, tá? Você não pode mandar qualquer coisa, você tem que ver o que é que pode ser estabelecido como obrigação. Aí você tem, pegar aqui uma área de uso, que são áreas mais restritivas, pegar aqui uma área de uso. Aqui, zonas agroflorestais, aí você tem proteção ambiental, como é o formato, usos indicados: turismo ecológico com trilhas e infraestrutura de apoio, cultivos econômicos típicos dos sistemas agroflorestais e agrosilviculturas. Então você já passa a poder ter o cultivo agrícola. Então, grande parte da função da APA é isso, é regrar o uso do solo dentro de um determinado território. Quais são os critérios de uso da APA? Integrada por terras públicas e privadas, então tanto pode ter terras públicas lá dentro como terras privadas, não vai exigir desapropriação, não prevê, na verdade, a necessidade de desapropriação. Estabelece normas e restrições para o uso do solo dentro dos limites constitucionais, como eu falei do plano de manejo. Realização de pesquisa científica dependerá de autorização, apesar de ser de uso sustentável, você continua não podendo fazer o que você quer. Dentro das áreas de domínio público e as áreas privadas, a autorização cabe ao proprietário e deve dispor de conselho presidido pelo órgão gestor. Qual é a função? Garantir a representatividade e a participação popular. Então, quem é que vai estar representado dentro desse conselho? Instituições de pesquisa, órgãos públicos, geralmente representação dos municípios onde está inserida essa área de proteção ambiental,
representantes da sociedade civil, associação de produtores rurais, associação de pecuaristas, enfim, você tem que ter todas as esferas. Se tem comunidades tradicionais, representantes das associações que representam aquelas comunidades, então você tem que trazer uma representatividade popular, uma participação popular para dentro de sua unidade de conservação. Área de relevante interesse ecológico, gente. Qual é a função dela? A área de relevante interesse ecológico é uma área geral de pequena extensão, com pouca ou nenhuma ocupação humana, com características naturais extraordinárias, o que abriga exemplares raros da biota regional. E tem como objetivo manter os ecossistemas naturais de importância regional ou local e regular o uso admissível dessas áreas, de modo a compatibilizá-lo com os objetivos de conservação da natureza. Então, novamente, falando de regular o uso, a gente está falando de plano de manejo, zoneamento, definição de normas para o uso do solo. Quando a gente fala aqui de proteção, geralmente de pequena extensão, mas não quer dizer que tem que ser de pequena extensão, não existe uma limitação territorial estabelecida na lei com relação a isso. E as características naturais extraordinárias é que a gente volta lá para as diretrizes gerais, você tem que criar uma unidade de conservação onde ela é relevante, não é simplesmente criar por criar para gerar número, né? Novamente, vai ser integrada por terras públicas e privadas e as restrições de uso do solo têm que seguir os limites constitucionais. Com relação a conselho gestor, falando de forma geral, quando for caso omisso, toda unidade de conservação deve ter um conselho gestor. É a instância de participação popular. A diferença é se ele vai ser consultivo ou deliberativo, mas isso a gente vai falar um pouquinho mais na frente. Floresta Nacional. A Floresta Nacional é uma área com cobertura florestal de espécies predominantemente nativa, então pode ter outras espécies, e tem como objetivo básico o uso múltiplo sustentável dos recursos florestais e a pesquisa científica, com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas. Essa aqui é a Flona do Ibura, Floresta Nacional do Ibura, fica lá no estado de Sergipe. Áreas de posse e domínios públicos exigindo a desapropriação, que ela passa a ser uma área que vai estar plenamente sob domínio do Estado. Admite-se a permanência de populações tradicionais em conformidade com o regulamento do plano de manejo. É permitida visitação e pesquisa condicionada às normas estabelecidas no plano de manejo. Deve ter um conselho consultivo, ou seja, as decisões do conselho não são vinculantes. E quando criada por outras esferas, será denominado floresta estadual ou floresta municipal. Um aspecto fundamental aqui tem como objetivo a pesquisa científica com ênfase em métodos para exploração sustentável de florestas nativas. Então, a pesquisa científica lá vai ser autorizada mediante análise e autorização do órgão, mas ela geralmente vai ter como objetivo final o quê? A melhoria de processos de desenvolvimento sustentável. Então, por exemplo, você pode ter dentro da Flona, sendo executado dentro da Flona aí, pesquisa relativa a práticas de manejo sustentável da vegetação, com corte de árvores e seu crescimento, acompanhamento de recuperação e tudo mais. Mas isso, obviamente, em áreas limitadas, com impacto devidamente calculado, não é uma coisa que vai ser feita assim de qualquer maneira. Reserva extrativista, e agora tem um monte de condições adicionais, né? A reserva extrativista é uma área utilizada por populações extrativistas locais, tradicionais, desculpa, cuja subsistência baseia-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na criação de animais de pequeno porte. E tem como objetivo básicos proteger os meios de vida e a cultura dessas populações e assegurar o uso sustentável dos recursos naturais. Por exemplo, se a comunidade vive da extração de um fruto, você cria uma RESEX para preservar o meio de vida dessas comunidades, não para proibi-las de usar. Mas você vai, dentro do ato de criação dessa unidade, estabelecer, através do plano de manejo, os critérios de uso para que essa base de uso se torne sustentável. Ela é de domínio público, com uso concedido às populações extrativistas tradicionais. Então, o que é que acontece? Vai haver a desapropriação, mas o uso das terras da unidade vai ser concedido para essas comunidades tradicionais e os critérios vão estar estabelecidos em contrato. Ela vai ser gerida por um conselho deliberativo. Como o objetivo é conciliar com a vida dessas comunidades, elas têm que ser um agente ativo dentro da gestão da unidade de conservação, e aí você passa a ter o conselho com caráter deliberativo. Eu acredito que o único caso, além da RESEX, que vai ser deliberativo é a Reserva de Desenvolvimento, a RDS, a Reserva de Desenvolvimento Sustentável. A visitação pública é permitida, desde que compatível com os interesses locais, de acordo com o disposto no plano de manejo da área. E aí você tem, por exemplo, o turismo de base comunitária, que vem crescendo muito no Brasil. A pesquisa científica é permitida, sujeitando-se à prévia autorização do órgão responsável, como sempre.
Plano de manejo da unidade será aprovado pelo seu conselho deliberativo, então ele tem uma participação mais do que na consulta. É o conselho quem aprova o plano de manejo, não mais o órgão gestor. São proibidas a exploração dos recursos minerais e a caça amadorística ou profissional dentro do território da RESEX. A exploração comercial de recursos madeireiros só será admitida em bases sustentáveis, e aí a gente tem o plano de manejo florestal sustentáveis, e em situações especiais e complementares, ou seja, ela não deve ser a atividade primária dessas comunidades. As demais atividades desenvolvidas na RESEX, conforme o disposto em regulamento e no plano de manejo da unidade de conservação. Reserva de fauna. Reserva de fauna é uma área natural com populações animais de espécies nativas, terrestres ou aquáticas, residentes ou migratórias adequadas para estudos técnicos científicos. A principal função vai ser estudos técnicos científicos. Sobre o manejo econômico sustentável de recursos faunísticos. Então, vai ser uma pesquisa voltada ao manejo econômico de fauna. A área vai ser de posse de domínio público, como a Flona e como a RESEX, exigindo a desapropriação. A visitação pública pode ser permitida, desde que compatível com o manejo da unidade. É proibido o exercício de caça amadorística e profissional, então não vamos confundir, gente. A reserva de fauna não é uma reserva de caça. Tem gente que quando vê reserva de fauna já fica doido, acha que pode entrar lá com rifle e sair atirando nos bichos. Não é isso. O objetivo é manejo econômico sustentável dos recursos. Não é praticar tiro ao alvo com os passarinhos. Então não confundam. Isso pode cair em prova e vocês podem acabar se confundindo. Fiquem atentos. Reserva de fauna, desenvolvimento de pesquisa para manejo econômico sustentável dos recursos faunísticos não permite o exercício de caça, nem amadorística, nem profissional. A comercialização dos produtos e subprodutos resultantes das pesquisas obedecerá ao disposto nas leis sobre fauna e regulamentos. Reserva de desenvolvimento sustentável. É uma área natural que abriga populações tradicionais, cuja existência baseia-se em sistemas sustentáveis de exploração dos recursos naturais desenvolvidos ao longo de gerações e adaptados às condições ecológicas locais e que desempenham um papel fundamental na proteção da natureza e na manutenção da diversidade biológica. Então, são comunidades tradicionais que já vivem ali em um processo de exploração dos recursos, mas dentro de um padrão de sustentabilidade em que se alcançou um determinado equilíbrio. A Reserva de Desenvolvimento Sustentável tem como objetivo básico preservar a natureza e, ao mesmo tempo, assegurar as condições e os meios necessários para a reprodução e a melhoria dos modos de vida e da qualidade de vida e exploração dos recursos naturais das populações tradicionais, bem como valorizar e conservar e aperfeiçoar o conhecimento e as técnicas de manejo do ambiente desenvolvidos por esta população. Novamente, o foco aqui, ó, populações, tá vendo? Populações. O foco aqui é preservar o modo de vida dessas populações tradicionais. Dentro dessas áreas vai ser admitida a propriedade privada no mesmo termo, que só vai ser desapropriada em caso de conflito com o objetivo da unidade. O uso das áreas ocupadas vai ser regulado em dispositivo específico. A reserva de desenvolvimento sustentável vai ser gerida por um conselho deliberativo, como eu falei agora há pouco, quando eu falei da RESEX. E as atividades desenvolvidas, eu deixei aqui dessa forma porque ela é a única que traz a coisa assim, mais complexa, ela é um dos mais extensos com relação aos critérios de uso, né? Deverão seguir as seguintes condições: é permitido e incentivada a visitação pública, desde que compatível com os interesses locais e de acordo com o disposto em plano de manejo da área. Aí a gente vai ter aqui principalmente o quê? Turismo ecológico e turismo de base comunitária. É permitida e incentivada a pesquisa científica voltada à conservação da natureza, à melhor relação das populações residentes com o seu meio e à educação ambiental, sujeitando-se à prévia autorização, como sempre, do órgão responsável pela administração da unidade, às condições e restrições por estabelecidas normas previstas em regulamento. Então, a pesquisa ela é incentivada nesses termos aqui, com esses objetivos: conservação, harmonização das relações entre a população e o meio e educação ambiental. Deve ser sempre considerado o equilíbrio dinâmico entre o tamanho da população e a conservação. Então, você tem que considerar qual a população residente ali naquele local, quais são as metas de conservação e tentar sempre buscar um equilíbrio. E é admitida a exploração de componentes dos ecossistemas naturais em regime de manejo sustentável e a substituição da cobertura vegetal por espécies cultiváveis, desde que sujeitas ao zoneamento. Então, esse zoneamento, que vai ser novamente aprovado pelo Conselho Deliberativo, vai estabelecer as áreas onde você pode ter o plantio, onde você pode ter um SAF, um sistema agroflorestal, e onde você não pode fazer nenhum tipo de uso do solo, exceto aquele, né, e que depende dos recursos naturais que já existem ali.
E por último, a RPPN, me fugiu aqui de onde foi que eu coletei essa foto, foi de uma RPPN daqui do Brasil, acho que do Rio Grande do Sul, mas eu não lembro agora de onde foi. Artigo 21. Reserva particular do patrimônio natural é uma área privada gravada com perpetuidade. Aqui lembra da servidão ambiental, que tinha a servidão temporária e perpétua? Ela vai ser perpétua, e vai ter como objetivo o quê? Conservar a diversidade biológica. A criação vai constar de termo de compromisso e será averbada na escritura, da mesma forma que a servidão ambiental. Só é autorizada na RPPN a pesquisa científica e a visitação com objetivos turísticos, recreativos e educacionais, diferente da servidão ambiental, que admitia alguns usos equivalentes à reserva legal. A RPPN ela é mais restritiva, porque o objetivo dela é a proteção ambiental, especificamente. O proprietário de RPPN poderá contar com orientação técnica para a elaboração de um plano de manejo ou de proteção e de gestão da unidade de conservação. Então, isso aqui vai ser possível contar quando for conveniente para a administração pública, não é sempre. Então, poderá contar, tá? Não é algo vinculante. O Estado ele não é obrigado, mas é conveniente a administração pública prestar esse tipo de assistência, até porque o governo tem metas a serem atingidas e as RPPNs ajudam no atendimento dessas metas dos tratados internacionais. E qual a vantagem do proprietário que estabelece a RPPN? Principalmente vantagens fiscais e tributárias de ordem, inclusive, pecuniária. Gente, vamos aqui com quase uma hora de aula, vamos quebrar esse bloco aqui. Bebe uma água, respira e a gente vai voltar com criação, instrumentos de criação, critérios para criação, instrumentos da gestão, do conselho gestor, enfim, toda a outra parte que se refere à parte legal aí das unidades de conservação em si. Vejo vocês daqui a pouquinho, vou beber uma água, dar uma respirada e vejo vocês já já. Até breve.